Glória a Jesus, louvado seja Deus, meus amados irmãos. Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus e falar da nossa alegria, estar participando aqui nesta noite, deste trabalho evangelístico, que é feito por este casal, que nós conhecemos ontem no culto, o Márcio e a Dani. Um trabalho muito bonito e de certa forma já aderido, por muitas pessoas daqui da cidade de Morro Agudo, como aqueles que fazem uso, da rede social, do Facebook. Quero louvar a Deus pela oportunidade, mas muito mais pela iniciativa, que esses jovens têm em fazer uso, deste meio hoje que é a rede social, para poder estar ministrando a palavra de Deus ao coração daqueles que carecem, daqueles que precisam. Louvado seja Deus, que assim Deus, de todo recurso, de toda graça, toda inspiração, que com certeza Deus vai continuar abençoando assim, que eu acredito como já tem feito, Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Luiz Fernando Silva Gino, conhecido como Pastor Gino. Talvez você está tendo aí o primeiro contato, me vendo aqui, através dessa live, ou quem sabe outros que já estão assistindo, possa ter já me conhecido, ter convivido comigo, até porque eu sou filho de Morro Agudo, Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Morro Agudo. Vivi tempo ali na fazenda Santa Fé, Morei aqui na cidade também, mas por questão de chamado pessoal de Deus na minha vida, já há 20 anos, eu deixei Morro Agudo. Estou hoje pastoreando a Assembleia de Deus de Madureira, na cidade de Promissão, no campo de Bauru, e por isso, me ausentei. Hoje mesmo, na parte da tarde, enquanto eu andava na cidade, um amigo muito antigo falou: você sumiu, Na verdade, meus irmãos, nós sumimos mesmo da cidade, mas nós estamos no campo missionário fazendo a obra. E a minha estadia aqui, ela se dá o propósito, de vir ter pregado a palavra de Deus num grande trabalho que foi feito na Igreja Vencedora por Cristo, e que Deus possa abençoar o pastor José Roberto, diácono Cláudio também, e toda a igreja que me convidou, e por isso estou aqui, E ontem foi me aderido esse convite de estar aqui, Convite de estar aqui. Eu vou embora amanhã, e o jovem aqui me chamou para que eu pudesse estar aqui. Meus irmãos, e se tem uma coisa que a gente é intenso, na nossa vida, é fazer a vontade de Deus, seja por qual meio for, seja em qual lugar for, seja da maneira que for. Nós somos chamados, escolhidos por Deus para fazer a obra, e nós estamos aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, você que está assistindo essa live, eu compartilhei também com os nossos irmãos da nossa igreja, está aí também, no meu Facebook. Se tem alguns dos irmãos da nossa igreja, Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus, e amanhã nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura do texto bíblico aqui, para que eu possa aqui trazer uma reflexão para vocês, para vocês, que é Lucas capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15, uma passagem muito conhecida. Vamos fazer a leitura aqui do verso de número 18 e 19 em diante, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só que texto maravilhoso da Bíblia Sagrada.
esse texto que pertence à classe das chamadas parábolas de Jesus, né? Jesus usou muito o meio de parábolas para poder exemplificar o que é o reino de Deus, a pregar a palavra do Senhor, né? Aleluia, e fazer com que homens e mulheres pudessem compreender, né, o amor de Deus através das parábolas. No entanto, a parábola do filho pródigo é aquela que pertence, né, ao grupo de parábolas que nós chamamos de achados e perdidos e achados. Ela faz parte desse grupo seleto do capítulo de número 15, que vai falar de pelo menos 3 parábolas, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e também a parábola do filho pródigo, né? E essa é uma parábola mais extensa, ela é um tanto quanto, né, mais enfatizada, mais pregada, mais anunciada, até porque há uma riqueza de conteúdo nesta parábola, né? A gente pode até afirmar que é uma parábola em que você pode fazer várias aplicações na sua vida, porque aqui nós vemos várias facetas apresentadas, né, por meio desta família, porque a parábola vai falar exatamente da constituição dessa família, que era 2 filhos e um pai, mas o protagonismo, meu amado, querido irmão, é assumido aqui pelo filho. Nós conhecemos esta parábola e sabemos de cor e salteado, né, o que ela representa, as que Jesus falou. Isso se dá por conta da sua aplicação, né? As coisas importantes com relação ao comportamento humano, com relação à escolha dos homens, com relação às consequências que as nossas escolhas elas trazem, porque se existe uma verdade é essa: toda escolha que você faz, ela resulta, né, na sua vida um resultado, talvez favorável, talvez não favorável. Os resultados a gente não escolhe, a escolha a gente escolhe, mas os resultados elas acabam acontecendo, né, baseado nas escolhas que a gente faz. E este jovem, né, este filho, fez algumas escolhas, e se a gente for dividir as escolhas que foi feita por este jovem, a gente vai separar as escolhas em 2 categorias. Primeiro, más escolhas, e por fim, na parábola, boas escolhas. As más escolhas foram feitas da seguinte forma: a Bíblia vai dizer que um certo dia ele chamou seu pai, né, e conversando com seu pai, ele pediu ao seu pai parte da sua herança, Por quê? Porque ele já tinha um projeto no coração, né? A didática do texto vai mostrar que ele pediu, no entanto ele não falou para o pai para que ele queria a sua herança antecipada, mas logo depois a Bíblia vai falar que depois que o pai deu, né, aquilo que o filho pediu, poucos dias depois ele resolveu sair de casa. Neste primeiro dado a gente vai aprender uma coisa aqui muito importante, né? Que quando o ser humano cria no seu coração, meus amados irmãos, né, quando ele já assentou no seu coração viver uma vida separada da família e principalmente do seio do pai, ele faz de caso pensado, né? De certa forma considerado por conta da curiosidade que ele tinha de viver fora daquele ambiente, né? Mas ele foi cuidadoso, né? Ele usou o bom senso que o pai tinha, né, para com os filhos, e primeiro pediu a herança. Ele omitiu do pai o porquê que ele queria, e a Bíblia nem vai falar se o pai perguntou por que é que ele queria aquela herança, mas a Bíblia vai falar do filho pedindo e o pai entregando, porque esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é nos atender, é fazer aquilo que nós pedimos, né? A Bíblia vai falar de inúmeros textos, versículos, né, que mostra que Deus está disposto a fazer aquilo que nós pedimos, né? Mesmo que Ele conheça nosso coração, mesmo que Ele sabe a intenção, mesmo que a gente não apresente a Ele a intenção do nosso pedido, Deus Ele faz. O filho omitiu do pai o propósito porque ele queria a herança, mas o pai deu. Isso já apresenta o amor de Deus.
Isso já apresenta, né, a bondade de Deus, a inclinação que Deus tem a fazer aquilo que nós carecemos e aquilo que nós pedimos ao Senhor. Deus tem essa inclinação, né, de você pedir e Ele entregar, até porque o pedido é feito, não sei se de maneira legítima, né, mas as tradições elas se confundem muito, um fala uma coisa, outro fala outra, mas algumas tradições dizem que era quase que normal um filho pedir a herança para o seu pai antecipado para fazer o investimento, para trabalhar ou coisa do tipo, né? Vamos entender então como legítimo o pedido que ele faz. E o pai imediatamente faz aquilo que o filho queria. Talvez o pai até soubesse, porque se tem uma coisa, né, que é certa, é o conhecimento do pai para com os filhos. O filho pode pensar em omitir aos pais qual é a verdadeira intenção que ele tem, mas criar uma barreira que é aquilo que você pensa em ter, uma experiência que você precisa viver. Deus até permite, porque o trabalho de Deus muitas das vezes não é convencer você a não fazer, até porque o Senhor ensina de várias formas. Ele ensina através do alerta, como também Ele ensina através do acontecido. Quanto de nós que não aprendemos na vida muito mais pelo o que ocorreu e muito mais por aquilo que nós fomos advertidos. Porque se existe uma coisa que é de característica de filhos, é aprender com os erros do que com a orientação, né? Aprender com os erros. São poucas as vezes que filhos aprendem de seus pais por questão de orientação, mas aprendem mais pelo erro. No entanto que a palavra que os pais mais falam aos filhos é essa: eu te avisei, eu falei para você, eu disse para você não fazer, né? Mas o filho faz, o filho faz. Então, o pai permitiu o filho ter aquilo que ele desejava e viver aquilo que ele queria, até porque Deus vai apresentar para nós aqui que é legítimo o que está escrito no livro do Gênesis, que fala que Deus deu o livre-arbítrio ao homem, né? É legítimo. Então, quando o pai dá o dinheiro ao filho e não faz nenhuma objeção para que ele possa sair, né, isso vai apresentar a legitimidade da escolha que Deus permitiu a gente fazer. Mas a gente sabe que a escolha que o filho fez, ela resultou numa expectativa totalmente diferente das quais ele pensava em ter, né? Tudo aconteceu de maneira diferente do projeto dele, porque ele tinha uma vida que era uma vida em um reduto familiar, e a curiosidade, eu não sei de que maneira que veio essa curiosidade, não sei se por contato com alguém, se teve influência com alguém, se foi simplesmente a curiosidade, mas o fato que ele queria viver fora do cercadinho da família, né? Porque viver em família é viver num cercado, é viver num quadrado, é viver nos limites, é viver debaixo de orientação, é viver debaixo do reduto de alguém. Isso é viver em família. Ninguém é capaz de viver em família se não for debaixo de orientação, debaixo de limite. Filhos precisam entender isso, que se pertencem à família, precisam entender que família fala de princípio, família fala de orientação, família fala de um reduto, família fala de um cercado. E quando você cria o desejo de viver fora deste cercado, né, são escolhas, né, que podem ocasionar o indesejado. O indesejado, né? Eu estava lendo, né, ainda hoje, comentário de Reeves, e ele diz que o filho pródigo, ele quis dar valor a algumas coisas que era contrário àquilo que a gente precisa entender como prioridade. E isso resultou com que ele causasse ou procurasse problemas. E damos mais valor a coisa do que pessoas, mais importância ao prazer do que ao dever, porque foi isso que eu disse. Quando você tem a ideia de viver em família, você tem a ideia de cumprir deveres. Família está relacionada a pessoas e dever e outra coisa, né? E nos interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos em nosso próprio lar. Estamos procurando sérios problemas.
Então existe aqui o princípio familiar. Qual é o princípio familiar? Você viver num reduto que vai falar de pessoas, né? Porque quando você tem a ideia de família, você vai ver que a inclinação do teu coração é mais voltada para o que as pessoas representam para você do que, na verdade, com aquilo que elas têm. Quando a gente fala de amigo, e o texto aqui vai deixar isso declarado para nós, que quando a gente fala de amigo, evidentemente a gente está falando do quê? Nós estamos falando de uma inclinação, de um carisma que a gente tem, muito mais pelo que a pessoa é, não, muito mais pelo que a pessoa tem, do que na verdade do que ela é. Porque amigos são atraídos pelas coisas que eles têm, diferente de família. Família, o amor é demonstrado pelo que cada um representa. Amigo já é diferente, né? Eu sei que pode ter amigos meus assistindo aqui, mas o que atraiu eu ter amizade com você é o que você tem, é o que você me proporcionou, né? Amigos oferecem coisas para poder criar um relacionamento. No entanto, família não. Família você é obrigado a amar, né? Teu irmão, tua irmã, teu pai, tua mãe, né? Por questão do valor pessoal, muito mais do que elas podem ter, né? Então família fala disso, família fala de pessoas acima de coisas. Família também fala de dever, porque cada um tem o dever. Família tem o seu dever, cada um dentro de casa tem o seu dever. E família também fala de bênçãos que são restritas àquele quadrado que eu falei para você que família é. Tem coisa que a família não vai te proporcionar e ela não deve proporcionar, que é a libertinagem, não é? Que é a liberdade demasiada. A família não pode ter esse tipo de coisa. A família está muito interligada a isso, a um reduto, a uma coisa fechada, a deveres, né? Isso deve ser aplicado. O filho pródigo não queria isso, e todas as vezes que você não quer entender a vida como um dever e valorização de pessoa, você vai estar procurando problemas. E essas escolhas que ele fez resultou em sérios problemas para ele. Primeiro, foi descaracterizado, né, dele, né, essa questão de ser pertencente a uma família que, se você for estudar, você vai chegar à conclusão que era uma família importante. Você vai ver que era uma família rica, não era uma família pobre. E quando a gente fala de rica, a gente fala de uma família considerada no meio dos judeus, né? Porque assim como hoje, naquela época também era uma família considerada, era um pai considerado. Obviamente o texto não fala, mas a gente chega à conclusão que ele carregava, de certa forma, o valor que a família dele tinha proporcionado a ele, mas ele perde isso na escolha que ele faz. Ele é descaracterizado, né, dessa condição perfeita que a família colocou a ele, o respeito, ele é descaracterizado. O que mais que ele perdeu, né? Ele perdeu a consciência daquilo que era mais importante na vida dele, perdeu a consciência, né? E a Bíblia vai falar numa condição miserável que ele passou a viver, né? O Ibsen ainda diz que o filho pródigo, ele aprendeu do jeito difícil, que é impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar. Preste bem atenção. É difícil, é impossível desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar ao ignorar as coisas que o dinheiro não compra. Então, muitas das vezes a gente ignora aquilo que o dinheiro não nos dá para valorizar mais aquilo que o dinheiro pode nos dar. Porque isso é certo, o dinheiro ele pode muito, mas ele não pode tudo. O dinheiro pode trazer algumas coisas que de certa forma vai trazer um conforto, vai sanar um desejo, até mesmo um sonho. Só que ele não é, de certa forma, o fator principal que vai trazer as coisas importantes para nós. Aliás, as coisas que a gente mais precisa, né? Porque a gente entende que aquilo que a gente mais precisa está interligado ao material, né? Que é comida, que é as necessidades básicas da nossa vida, e são básicas por questão de sobrevivência. No entanto, nós precisamos, né, de algo que está fora daquilo que o dinheiro pode comprar. E eu poderia apresentar várias coisas aqui que o dinheiro não pode comprar. E eu já dei o exemplo para você que viver em família é valorizar mais pessoa
do que coisa. Você vai aprender que só no meio da tua família você vai ter aquilo que o dinheiro não proporciona. Porque o dia que você não tiver condição de oferecer coisas para pessoas, muitas pessoas vão virar as costas para você. Muitas pessoas vão ignorar, de certa forma, quem você é e o que você representa para elas. Por quê? Porque o interesse das pessoas na amizade está mais interligado a coisas do que propriamente o que elas representam. Família é diferente. Família você não precisa ter para amar. Você não precisa ter, você não precisa oferecer para gostar, né? Você ama, né? Então existe alguma coisa que a sociedade ela abomina, que é o mau comportamento de pessoas que entram para as drogas, que entram para a prostituição, para a bebida. A sociedade já rotula ele como um indivíduo não aceitável. Família, né? Por mais que se entristeça com as ações, ainda sempre vai ter, né, aquela inclinação de considerar que o indivíduo pode mudar, pode se restaurar e pode se tornar ou continuar sendo importante para a família. O filho pródigo perdeu isso. Por quê? Porque ele deixou de viver o reduto da família para ter experiências com um amigo, né? Para ter experiência com um amigo. Então o que levou o filho pródigo a viver toda essa experiência dolorosa, porque ela foi dolorosa, porque o texto vai mostrar que ele sentiu realmente as consequências dessa escolha. Primeiro, tendo o abandono dos seus amigos. Diz que quando ele gastou tudo, seus amigos foi-se embora. E eu li ainda hoje, né, alguém dizendo que para pecar, né, para você viver uma vida de pecado custa caro, custa dinheiro, custa esforço, demasiado, custa caro, né? Então o que fez ele fazer essa escolha foi a chamada obstinação. Se você fazer uma análise das 3 parábolas do capítulo 15, você vai aprender que, né, a ovelha se perdeu por conta de quê? Senso de direção. A dracma foi perdida por falta de cuidado. O filho pródigo já foi por obstinação. Ele quis viver aquilo. Ele escolheu viver aquilo. Está entendendo? Ele escolheu viver aquilo. E isso fez com que ele, né, vivesse essa experiência que foi um tanto quanto dolorosa, né? Ele desejava fazer as coisas da sua maneira. Voltando ao termo família, família é senso de dever. Muitas das vezes você nem faz o que você quer. E o filho pródigo queria fazer as coisas da sua maneira. Já era insuficiente viver debaixo da tutela do pai, porque o pai quem escolhia, o pai que decidia, o pai que colocava as normas. Mas o filho queria isso, ele queria decidir por si próprio, né? Ele queria decidir por si próprio. Mas enfim, para mim entrar aqui para a fase final dessa palavra e já orar por você, você compartilha essa live, deixa aí seu pedido de oração, né? Que daqui a pouco nós vamos orar por você. Eu estarei aqui orando por tua vida, já estou chegando ao final, mas faça isso, né? Conscientize, eu sei que essa palavra pode ser poderosa. Um certo dia eu estava pregando num congresso e eu preguei essa palavra. Aliás, nem terminei de pregar, eu estava no meio do caminho da mensagem, 15 minutos que eu estava pregando, contando essa história bíblica. Eu virei para trás para trazer uma palavra aos obreiros. Quando eu voltei para frente de novo para a nave da igreja, tinha 5 pessoas na frente do altar aceitando Jesus, sem eu fazer o apelo. Você pode até ir, pastor, eu tô afastado, quero aceitar Jesus, né? Vamos aqui para a parte final. Primeiro eu coloquei em questão aqui as escolhas que ele fez, que foram escolhas negativas, que fez ele sofrer e sofrer demais. No entanto, existe a parte do texto que vai falar de uma escolha que ele fez. Foi uma escolha importante, uma escolha favorável, uma escolha que resultou na vida dele. Louvado seja Deus, que fosse restituído aquilo que ele tinha. E qual foi essa escolha? A escolha de voltar ao lugar de origem. A escolha de abandonar essa ideia, né, de ter uma direção própria, de escolha própria. E a Bíblia vai falar que essa escolha foi pensada também, porque se existe algum valor neste jovem aqui, é a questão de fazer caso pensado. Quando ele decidiu abandonar a casa, foi de caso pensado. No entanto, quando ele decidiu voltar, houve também uma reflexão. Ele ensaiou o que ele ia falar para o pai dele.
Ele disse assim, ó, vou voltar para o meu pai e vou falar para ele, vou colocar em questão para o meu pai que eu estou vivendo mal, e eu estou vivendo mal porque eu entristeci a ele, entristeci a Deus, e eu quero de alguma maneira que meu pai entenda, preste bem atenção, que a intenção do filho no ensaio, em falar tudo aquilo para o pai, era muito mais, né, para trazer conforto ao coração do pai, reconhecendo que ele errou, do que propriamente viver as regalias que ele tinha quando ele estava na casa do pai. Isso é um aprendizado maravilhoso, porque as pessoas estão apegadas à posição, as pessoas estão apegadas aos benefícios, quando na verdade o princípio que ele criou para viver foi esse: eu quero chegar e falar que eu sou o culpado, quero apresentar para meu pai, eu sou o culpado, foi eu que decidi. No entanto que ele esteve até disposto, né? Se o senhor quiser me fazer como empregado seu, que faça, né? E isso aconteceu por quê? Porque a Bíblia vai usar um termo aqui que é cair em si. A Bíblia vai falar no versículo 19, e caindo em si, né? Esse termo cair em si, meu amado querido irmão, vai falar de alguém que mudou de ideia. O termo cair em si no original é mudar de ideia. Então o que é que eu aprendo com isso? Você não vai viver o amor de Deus intensamente novamente na tua vida se você não mudar de ideia. Porque não vai haver relacionamento entre você e Deus se a sua ideia não for mudada. Mudar de ideia é você esvaziar a sua mente com aquilo que o mundo te colocou. E você é como a gente usa o termo no celular, resetar tudo que está na sua mente, tudo que foi instalado pelo mundo e pelo sistema do mundo, e novamente instalar os propósitos de Deus, a palavra de Deus e as coisas de Deus. O cair em si é um reconhecimento, é uma espécie de arrependimento, né? Foi o que ele fez, exatamente o que ele fez, né? Quando ele estava trabalhando com os porcos, ele caiu e disse: puxa vida, por que eu estou aqui? Não foi para isso que eu fui educado, não foi para isso que eu fui criado. Porque no ambiente que você vive, longe da igreja, longe de Deus, se você criar uma análise, se você começar a analisar as coisas, você vai chegar à seguinte conclusão: Deus não me criou e não me instruiu para viver o que eu estou vivendo. O que eu estou fazendo aqui? Mudar de ideia é isso, é saber que tem ambiente que você não foi preparado para estar lá. Tem ambiente que nós, como filho de Deus, nós não fomos preparados para estar lá. Pode ver, né, que quando um crente se desvia do caminho do Senhor, ele mergulha de cabeça a ponto de querer, né, entusiasmar as pessoas, ele vive uma vida no ridículo. A gente sabe muito bem, a gente é pastor de igreja e sabe, né, os escrúpulos que uma pessoa longe de Deus pode fazer. Por quê? Porque ele não foi preparado para aquilo, né? Ele não foi preparado para aquilo. Mas o termo cair em si, né, indica que até então ele estava fora de si. Porque uma pessoa, quando comete esses delitos, o texto bíblico vai mostrar que essa pessoa está fora de si. Então, deixa eu te falar uma coisa, dar um conselho para você aí, né? Que todas as escolhas que você fez, que foram escolhas que levou a resultado problemático e ruim, é porque você estava fora de si. Você é mais inteligente do que isso, né? Você é mais inteligente do que esse comportamento que você tem apresentado. Você é diferente, você é diferente. Você tem a palavra de Deus, o Espírito Santo fez morada em você. Você tem a percepção do reino espiritual. Mesmo longe da igreja, você entende, não é? A atuação do reino no mal nas coisas. Mas por que eu fiz, pastor? Porque você estava fora de si. Então volte à consciência, né? Caia em si, volte a pensar como filho de Deus. Volte a pensar como filho de Deus é eliminar toda a libertinagem, é pensar de maneira sã, né? O moço aqui nos mostra que o pecado traz consigo insanidade, que parece paralisar a imagem de Deus dentro do indivíduo e liberar um instinto animal. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que ele estava comendo bolotas com os porcos. Isso aqui é o quê?
instinto animal. Já percebeu que tem pessoas que quando saem dos caminhos do Senhor, ele elimina que a ideia de Deus e vive como instinto animal, literalmente, que fica irreconhecível, né? Mas a Bíblia vai falar que ele caiu em si, fez o ensaio do que ia dizer ao pai e voltou, aleluia, até o seu pai. E para finalizar aqui, falando dessas escolhas que ele fez, é importante a gente entender qual foi a posição do pai. A Bíblia vai falar, e eu gosto muito dessa parte, a Bíblia vai falar aqui no versículo, meu amado e querido irmão, de número 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu, perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, preste bem atenção, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha só que interessante. Aqui a Bíblia vai falar que ele pensou o que ele ia fazer, mas ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido com o quê? Ele ficou surpreendido, né, com a posição do pai. Se você analisar o texto e ver que o pai percebeu que ele vinha longe, sabe o que é que eu acho interessante? E Chagas Sobrinho tem um louvor que eu gosto muito, do filho pródigo, que fala muito disso, né? É que o pai já esperava que um dia ele voltasse. Quando a Bíblia vai falar que o pai viu ele vindo de longe, quer dizer que todos os pais, todo dia o pai estava na varanda da sua casa, olhando para o horizonte com a seguinte ideia: um dia eu vi o meu filho pelas costas indo embora, mas eu conheço ele, eu sei que ele não foi instruído para viver essa vida que ele quer, que ele quis viver. Eu sei que esse é uma escolha de momento, mas ele vai recuperar sua consciência. E da mesma maneira que eu vi meu filho dando as costas e indo embora por esse horizonte, eu vou ver o retorno dele para casa, porque eu conheço meu filho, ele é sábio, ele sabe que viver aqui é melhor do que viver qualquer outra experiência. Ou seja, o pai tinha em sã consciência que um dia o filho ia voltar. Isso é o que Deus pensa. Deus sabe que tu é inteligente, Deus sabe que você é uma pessoa evoluída, que conhece o Espírito Santo, que conhece as coisas de Deus, não é? E na análise do texto, você vai perceber que o pai não foi atrás dele. O pai não foi. O pai não mandou ninguém ir atrás dele. O pai não mandou ninguém ir atrás. O pai não foi atrás. O pai não ficou desesperado procurando ele. O pai simplesmente esperava que ele voltasse. Por quê? Porque ele sabia que o filho tinha sabedoria suficiente para retornar ao seu lugar de origem. Deus nesta noite também está, né, de posição, esperando você, sabendo que você é capaz, né, sabendo que você é capaz de voltar, de recuperar a consciência e voltar para o seu lugar de origem. Outra coisa importante é que o pai o abraçou e beijou. Talvez você esteja esperando uma ação diferente da igreja. Se eu voltar, os irmãos vão ficar olhando cara feia. Se eu voltar, meu pastor não vai gostar. O que será do meu retorno? Ei, essa será a ação de Deus, a ação de afeto. O abraçou e o beijou. Há poucos dias um irmão saiu da igreja que eu pastorei, ficou um tempo fora, né? E ele mandou uma mensagem para mim: pastor, que dia tem culto? Tal dia. Posso voltar para a igreja? Eu falei: rapaz, volta correndo que Jesus te espera. E não muda nada, né? Você não vai chegar com um rótulo, né, de uma pessoa má, de uma pessoa... Não, você vai voltar com um rótulo de filho. Porque o filho falou: vou voltar como servo. Aí o pai já quebrou essa ideia de escravidão. Porque é assim, quando você sai dos caminhos do Senhor, o diabo já coloca em você esse senso de escravidão que o pai precisou quebrar. E o pai quebrou esse senso de escravidão de que jeito? Falando assim: ó, traga aí roupas novas para o meu filho, traga um anel, traga o calçado, mata aquele bezerro cevado, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e apareceu. A Bíblia vai falar que o filho falou até para o pai: ó,
E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho faz isso para o pai, e ele esperava que o pai falasse alguma coisa. O pai o ignorou. O pai o ignorou e falou para o servo. Não deu nenhuma resposta com relação ao que ele falou. Pelo contrário, ao invés de falar com o filho, mas o pai disse ao seu servo, né? Até parece aqui, meus amados irmãos, que o pai ignorou o que ele falou. Por que o pai ignorou o que ele falou e ao invés de falar com ele, de tecer as palavras para ele, falou com o servo? Primeiro, porque o pai sabia que ele veio com a mente de escravo. Eu quero trabalhar como teu jornaleiro, eu quero ser teu empregado. Por quê? Porque o diabo, quando a gente sai da presença de Deus, ele coloca em nós essa ideia de servidão, de escravo. Mas o pai quebrou isso, oferecendo o melhor que ele tinha: anel, símbolo de autoridade. Porque o pai, quando falou, traga o anel. Por quê? Porque, aleluia, o pai, quando colocou o anel no dedo dele, o pai estava querendo dizer: eu quero que você sinta que tem autoridade de novo. E autoridade de quê? Autoridade de filho. Eu não quero que você seja enxergado como meu servo, mas como meu filho. Essa é a postura do pai. Outra coisa, o pai falou: traga roupas novas a ele. Ou seja, eu quero que o meu filho se sente caracterizado, eu quero que meu filho se sente bem. Traga o sapato, ou seja, eu quero que ele tenha um andar seguro. Eu quero, aleluia, que os seus pés estejam protegidos, ou seja, proteção. E ainda preparou o banquete, né, com aquele bezerro cevado. Tudo isso é o que Deus oferece para você, né? Tudo isso é o que Deus oferece. Esse anel que era um sinal de filiação. O pai falou: tira essa ideia, quebra essa ideia de escravidão. Você é meu filho e não muda nada. A melhor roupa. O pai disse: traga a melhor roupa. Sem dúvida, aleluia, era a prova de que o filho estava sendo aceito de volta para a família. E para finalizar, eu quero contar para você, né? Quero contar para você uma história de um jovem criado no reduto da família, que um certo dia ele fez uma escolha, e uma escolha má. Ele fez uma escolha, e uma escolha que resultou em problemas para ele. O moço entrou para o mundo da criminalidade e foi preso. Ficou muito tempo preso. E quando ele teve o alvará de soltura, sabendo que a família dele era uma família direita, mas não sabendo qual seria a posição do seu pai quando ele retornasse para casa, o seu pai que vivia em uma área rural, ele pensou a seguinte ideia: vou escrever uma carta para o meu pai e vou ver qual é o tipo de ação que meu pai vai ter comigo. Ele disse assim: ó, pai, estou voltando, tenho um alvará de soltura, já paguei o que eu devia, eu sei que o senhor ficou triste, eu tenho intenção de voltar para casa, mas eu preciso de um sinal do senhor. Eu preciso que o senhor amarre um lencinho na porteira aí da fazenda em sinal de aceitação. Eu vou passar com o ônibus. Se eu ver o lencinho na porteira da fazenda do senhor, eu sei que o senhor me perdoou. Agora, se eu não ver o lenço, eu vou seguir a minha vida e vou entender que essa foi a posição do senhor. E a história vai dizer que ele ficou surpreendido, porque quilômetros e quilômetros longe de chegar de casa, o pai não amarrou um lenço, mas amarrou um lençol. Em cada árvore que tinha antes de chegar na propriedade do pai, o pai amarrou um lençol. Ele esperava apenas um lenço, mas o pai amarrou vários lençóis até a entrada da sua casa. Ou seja, esse lugar é teu. Você é meu filho e eu te aceito de volta. Eu concluo esta palavra falando para você exatamente isso, que essa é a postura de Deus. Deus, ele pensa, né, que você é pertencente ao seu rebanho. Se tem uma coisa que a Bíblia fala é transformação. Se tem uma coisa que a Bíblia ensina é reconciliação. E Deus está preparado para te receber. O pai esteve preparado para receber o filho pródigo. O pai esteve preparado. Deus também está preparado para te receber. Leve em consideração isso. Seu retorno não será, né, de humilhação, porque as pessoas têm dificuldade de voltar atrás
né, ou de retornar, porque elas ficam imaginando qual é o tipo de coisas que elas vão ter. E muitas das vezes a ideia que homens e mulheres têm, né, do seu retorno é esse, de que vai ser diferente, de que vai ser só penalidade, que vai ser só desconsideração. Mas quebra essa ideia. Deus não pensa como você. Jeremias capítulo 29, versículo 11: bem sei eu o pensamento que tenho de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus falou isso para o povo de Israel, e é exatamente isso que Deus pensa de você. Amém? Tem uns pedidos aí para nós orar? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas nós vamos orar por você. Louvado seja Deus. Você quer voltar para Jesus também? Se quiser voltar para Jesus, pode voltar. O meu celular aqui também está com 5% de bateria só, 3%. Mas vamos ver se dá para ver aqui algum pedido de oração, né, dos nossos irmãos que estão conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quiser aceitar Jesus também, você pode estar aí, né? Louvado seja Deus, ajoelhando aonde você está, e nós estaremos apresentando você diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos orando por você e por sua família, crendo que Deus pode fazer uma grande obra em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém? Que a graça do Senhor vai te alcançar e você vai ser abençoado em nome do Senhor Jesus. Vamos ver aqui, tem muita gente aqui. Louvado seja Deus. Não vai dar para ler todo mundo. Aleluia. Oração Brenda Maraíza. Louvado seja Deus. Muita gente conosco aqui. Louvado seja Deus. Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, aqui estamos diante do Senhor, Pai amado, através deste canal, Senhor, através, Pai amado, dessa transmissão, alcançando muitas vidas, ó Pai. Pessoas, ó Pai amado, que estão nos acompanhando, que ouviu essa palavra e que o Espírito Santo foi convincente, Pai amado, na vida deles. Ó Deus, e eu quero apresentar cada uma diante do Senhor. Quero apresentar principalmente aqueles que estão vivendo em estado, Senhor Deus, de miséria, estado de sofrimento, aquele que está preso, Senhor Deus, Pai amado, Senhor Deus, sofrendo por escolha errada que foi feita, mas que o Senhor vai desatar, Senhor, todos os nós. O Senhor vai quebrar o arco, cortar a lança, queimar os carros no fogo. O Senhor é poderoso para fazer, Pai amado, infinitamente mais que pedimos ou que pensamos. E o Espírito Santo possa, Pai amado, recuperar a sã consciência desta pessoa. Ó Deus, ele possa refletir que existe um lugar, Pai amado, a ele no seio do Senhor, que o Senhor o espera, que o Senhor, Pai amado, está preparado para o seu retorno. Em nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa, faz a obra, Senhor Deus, de maneira tal, Senhor, que ele e ela seja surpreendido. Salve sua família. Há mães aqui, Pai amado, apresentando filhos. Aqui, Senhor Deus de Israel, amigo apresentando, Pai amado, os amigos. Pai, ouça a nossa intercessão. Vá agora, Pai amado, e busque aquele que é do Senhor, o que está nas drogas, o que está na prostituição, Senhor Deus, o que está vivendo na criminalidade. Pai amado, põe a tua mão poderosa e faz uma grande obra, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor continue abençoando este casal, o Márcio, a Dani, Senhor Deus, que tem feito este trabalho. Envia a eles o recurso necessário, Pai, dê a eles o entusiasmo, a graça, o poder e a autoridade, e faça crescer cada vez mais, e que a graça do Senhor, Pai amado, esteja sobre eles e sobre todos aqueles que de alguma maneira participam dessa transmissão. Em nome de Jesus, Pai, é a oração que eu faço para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, Dani. Que Deus possa continuar abençoando vocês, né? E que seja sucesso, né? Que Deus possa fazer crescer cada vez mais. E com certeza, né, esse trabalho vai resultar, né, em ganhar almas para o Senhor. Embora, né, vocês não trabalham com senso de direção, direcionando a pessoa para um devido lugar, mas em si direcionando para os pés do Senhor. Que vocês possam se tornar pai na fé de muitas pessoas
em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Que nós nunca venhamos perder a presença do nosso Senhor Jesus. Eu lembro que a minha vida mudou em 2008, no dia que eu entrei no meu quarto, pastor. Meu pai não gostava de crente. Meu pai me proibiu naquele dia de ir para a igreja. E eu falei assim pro Senhor Jesus: Senhor, eu já tinha 20 anos de idade. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor realmente tem um propósito na minha vida, traz a irmã que me convidou para mim na igreja hoje aqui no meu portão. E eu falei com o Senhor Jesus, eu chorava porque meu coração queimava pela presença. Eu queria voltar para os braços do Senhor, eu queria voltar para Jesus. E eu me lembro que eu orando ali, chorando, e meu pai xingando lá na cozinha, e o meu filho bem pequenininho. E aí eu me lembrei que de repente eu escutei batendo no portão e o Espírito Santo queimou no meu coração. E eu escutei: a Dani tá aí? Aí ele que atendeu falou: tá, o que você vai fazer aqui? Não, é que eu vim pegar ela para levar lá no culto. Eu não sei se ela vai não. Ele falou: não, irmão, eu tô te falando na autoridade de Jesus Cristo, ela vai comigo pro culto. E aí eu comecei a chorar, e eu sei que eu subi chorando dentro do carro dela. Cheguei no culto aquele dia, o pastor pregou a palavra como se fosse a minha vida toda. E eu aceitei Jesus naquela Assembleia de Deus, naquela igreja lá em Cravinhos. Aceitei o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, nunca mais eu saí da presença do Senhor. O que eu quero dizer pra você: seja sensível à voz do Senhor. Jesus está falando com você hoje porque Jesus te ama demais. Jesus pagou um preço maravilhoso, alto demais para te perder. Ele não aceita te perder. Ele é um pai maravilhoso, é um pai zeloso. Hoje eu tenho meu pai, mas Deus se apresentou na minha vida como um pai. E hoje eu sei que quando às vezes me falta algo, às vezes eu sinto alguma dor, alguma tristeza na minha alma, algo que falte dentro do meu interior, eu chego no meu quarto, eu ajoelho e falo: papai, eu preciso de ti. Papai, eu não quero ouro, eu não quero prata, eu quero a tua presença. Porque as outras coisas, demais coisas, vêm, Senhor, conforme o tempo. Mas o que eu quero hoje é a tua presença. Então eu convido você para dizer para o Senhor Jesus: Senhor, eu quero a tua presença. Declare nos seus comentários, fala: eu quero a presença de Deus. Eu decido pela presença de Deus. Eu aceito a presença de Deus, porque o maior presente que Jesus pode te dar hoje é a presença dele, é a paternidade dele. A paternidade é algo imensurável para nossas vidas, é algo incomparável, é o maior presente que nós podemos aceitar do Senhor. Ei, nós estamos sendo presenteados com a paternidade de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, muito obrigado, viu? Sentimos honrado aí. O Senhor ter vindo ministrar a palavra aqui na nossa casa. Que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar a tua família, que Deus possa abençoar o seu ministério, aonde quer que o Senhor colocar as plantas dos pés, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho que esteve conosco até agora, no nome de Jesus. Segunda-feira que vem estará conosco o pastor Flávio Macedo, aqui da cidade de São Joaquim, e vai ser bênção também para a sua vida, no nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, graças te dou, Senhor, por este momento de adoração, por este momento de palavra, por esse momento de refrigério. Eu creio, meu Pai, que muitas pessoas, meu Deus, foi alcançada nesta noite, e muitas pessoas serão alcançadas ainda no nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa modificar, que o Senhor possa tocar no íntimo do coração dela, no nome de Jesus. E aquela pessoa que verá essa live, que ela possa ser cheia do Teu Espírito Santo. Deus abençoe a vida de cada um, que eles possam ter uma semana, Senhor, extraordinária na Tua presença, uma semana abençoadíssima, Deus, na Tua presença. Mesmo se vir, meu Pai, alguma situação que possa entristecer o Teu filho, mas que a Tua alegria possa estar sobre ele, possa estar sobre ela. Em nome de Jesus eu profetizo uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Igreja, que Deus abençoe vocês todos aí no nome de Jesus. Nós amamos muito vocês, que Deus possa abençoar vocês infinitamente mais em o nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.